Senhoras e senhores, muito bom dia para quem chegou agora. Acredito que ninguém, né, chegou agora, o pessoal mais evadiu da sala do que chegou. Mas estamos aí, domingão. Domingão pesado aí pra gente aí, ó. Pesadão. Mas estamos aí, juntos, juntos. Querendo passar nessa prova aí, né? Vamos lá. Nós já tivemos a nossa primeira parte, que foi. Ah, o Wilson chegou aí na área. Nós já tivemos nossa primeira parte, que foi de gerenciamento de crise, voltadas para os tenentes e para o CFS, né? Para cabos soldados, tá? Para quem chegou aí agora, senhoras e senhores, a nossa dinâmica é pegar os pontos básicos de cada instrução que a gente vai passando aí todo fim de semana aí, beleza? Então a gente pega aqueles pontos básicos, incrementa alguma coisinha ali ou aqui e para a gente não errar, né? Para evitar de errar aquelas questões fáceis de prova, beleza? Por que que eu não disponibilizo a aula gravada? Primeiro, questões de plataforma, né? E outra, a informalidade que é esse encontro nosso. Quem tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone e perguntar, interromper e perguntar, ou pode perguntar pelo chat aí, beleza? Intenção nossa aí é fazer esse encontro em menos de uma hora, né? Para não tomar o domingo do pessoal. Já estou tomando o domingo seus, né? Estou tomando café também. Vamos lá. Tá gravando, estou sendo exibido. Então vamos iniciar aí. Senhoras e senhores, eu sou o professor Diogo Fernandes, professor de doutrina operacional, com o nosso projetinho Beabá da Doutrina aí. Faço parte do Máximo Audaz Mentoria Preparatória, que é um contato aqui com a gente, é o 31992441954. Siga a gente aí nas redes sociais, no Instagram Máximo Audaz e no YouTube Máximo Audaz. Eu acho que esse ano ainda vai ter novidades aí pra gente aí. Vamos lá falar sobre a instrução 30324. Senhoras e senhores, primeira intervenção e ocorrência de incidentes críticos de segurança pública e de natureza policial. Vai cair para todo mundo. Vai cair para tenentes, vai cair para sargentos, vai cair para CFS, beleza? Vai cair para todo mundo, ok? Então já chamo o pessoal aí e vamos iniciar. E já começo iniciando com vocês, dando o conceito de incidente crítico de segurança pública de natureza policial para PMMG. O que é o ICSPNP? ICSPNP são fenômenos sociais complexos de ruptura, de quebra da normalidade, e a complexidade dele está no risco à vida dos cidadãos. Por isso que exige uma intervenção especial da polícia. Qual a característica do incidente crítico de segurança pública de natureza policial? A relativa imprevisibilidade. Oh, que beleza. Aqui, ó. Só deixa eu falar da imprevisibilidade relativa aqui. Por que imprevisibilidade relativa, senhoras e senhores? Porque não pode se identificar, definir quando, onde vai ocorrer, mas sim pode acontecer. E quando acontecer, tem-se que estar preparado. Beleza? Obviamente, por ser um incidente crítico, por ser um fenômeno social complexo aí que vai exigir a intervenção especial da polícia, aí ele vai fugir daquelas atuações rotineiras, né? Vai fugir dos padrões já existentes de atendimento à ocorrência policial. Bom dia. O comando do incidente depende de posto e a gestão da especialização. Que excelente, senhora, que excelente. A senhora tenente aqui já está jogando lá para os componentes operacionais da gestão, beleza? Mas olha para a senhora ver. O comando das ações é do comandante da cena de ação. Ele vai depender somente do posto. Via de regra, é o comandante da unidade de responsabilidade territorial. Quem que é esse cara? O comandante do batalhão. Via de regra, é o comandante do batalhão. E a gestão do incidente vai caber vamos lá, vai caber ao militar do BOP. Para a instrução que nós acabamos de ver de gerenciamento de crise, é o militar do BOP. Pode recair, inclusive, no comandante do BOP. Beleza? É o militar do BOP. A gestão. Ok?
o comando vai cair, via de regra, sobre o comandante da unidade de responsabilidade territorial. Para essa instrução de primeira intervenção, a gestão vai ser um oficial do BOP. Vai ser um oficial do BOP. Tranquilo? Entretanto, olha aqui que bacana. Se o comandante do BOP, se o gestor do incidente tiver precedência hierárquica ao comandante da cena de ação, quem vai tomar as decisões é o comandante do BOP, é o gestor do incidente. Se ele for precedente ao comandante da cena de ação, quem vai tomar as decisões é o gestor do incidente. Olha que legal. Passamos 3 situações só nessa pergunta da senhora. Muito bom, muito obrigado pela intervenção. Excelente. Vamos lá, dando continuidade aqui, ó. Espero ter sanado a dúvida. Se sanei, dá um 5-5. Se não, pode falar aí que a gente fala mais sobre isso. Interessante demais. Vamos falar sobre as características. A classificação, mentira. A classificação, característica é imprevisibilidade relativa, né? A classificação desses incidentes críticos, ele vai ali variar de acordo com os danos às pessoas e ao patrimônio. Os dois devem estar presentes na cena de ação, sim, senhora. Vamos lá. Ele vai variar de acordo com os danos às pessoas e ao patrimônio. Eu vou ter ali uma intervenção prioritária, urgentíssima. Intervenção prioritária urgentíssima. Vai causar danos graves às pessoas e aos cidadãos. Aos cidadãos e ao patrimônio, beleza? Primeira coisa aí, já coloca urgentíssimo, urgentíssimo, prioritário. Tudo que tem refém, tudo que tem refém, tudo que tem refém é urgentíssimo. Exige uma intervenção prioritária da polícia. Então, tudo que tem refém. Confronto armado de alta intensidade também. Utilização de explosivo ali que cause danos graves às pessoas, ao patrimônio também. Equipes policiais que ficaram ali emboscadas, né? Ficaram emboscadas ali durante uma patrulha, né? Então tem esse resgate de guarnições ali dentro de aglomerados e autoextermínio com o uso de armas e explosivos. Tudo isso é intervenção prioritária. Abaixo disso, nós temos uma intervenção importante. Ela é urgente, mas como não tem refém, não é prioritária. Por exemplo, a camarada fugiu, vazou na braquiária ali, está armado ali. É urgente, a gente tem que ir atrás lá. É uma intervenção importante, mas como não tem refém, não é prioritário. Ok? Ele não está colocando em risco diretamente as pessoas, o patrimônio. O dano ali é médio. Os presos lá no presídio, lá, derrubaram o presídio, né? Fizeram lá a sua rebelião. Mas não tem refém. Rebelião sem refém é urgente, é importante, tem que intervir, mas não é prioritário, ok? E necessária. É aquele local de explosão ali, a bomba já estourou já. Tem que chamar esquadrão antibombas ali para tirar qualquer outra ameaça. Ok? Então, mas não vai causar dano, não vai causar mais dano às pessoas, ao patrimônio, e exige a intervenção ali das equipes especializadas, com protocolos específicos, ok? Essas são as classificações das ocorrências de alta complexidade. Intervenção prioritária urgentíssima, intervenção importante urgente, intervenção necessária. Cuidado, Rubens. Cuidado, cuidado. Cara, isso é muito bom. Ah, me falam aqui, ó. Na verdade, o gestor que deve estar presente, porque ele mesmo pode ser o comandante se ele for o de maior posto. Cuidado. A instrução não fala que o gestor vai ser o comandante. A instrução de gerenciamento de crise, atenção, tá, gente? A instrução de gerenciamento de crise fala que o gestor pode ser o comandante da unidade do BOP, ok? Pode ser o comandante do BOP, tá? Mas fato é, o gestor vai ser sempre o gestor. Independente se ele é o de maior posto ou graduação, o componente operacional da gestão
gestor do incidente crítico é o militar do BOP. O comandante da cena de ação é o oficial de maior posto ou graduação ali, e outra parte aqui mesmo, ele me fala que é o comandante da unidade de responsabilidade territorial. Por quê? Quem que vai ter que fazer a retomada para a normalidade é o comandante da cena de ação. O gestor do incidente, ele vai lá, resolve o incidente e vai embora. Ele não tem responsabilidade territorial, ele tem missão institucional. Beleza? Então, em momento algum, pelo que eu me lembro aqui, a gente pode procurar na instrução lá, vai falar que o gestor se transforma em comandante da cena de ação. Não existe isso. Aqui na minha cabeça agora não consigo lembrar disso. Mas vamos confirmar porque eu ando esquecendo muita coisa. Ok? Ele me fala o seguinte: se o gestor do incidente tiver precedência hierárquica ao comandante da cena de ação, o gestor do incidente que vai tomar as decisões. Mas ele não se transforma em comandante da cena de ação. Vou novamente revirar a instrução, mas não fala isso. Não fala isso, ok? Se vir isso na prova, a gente consegue fazer um recurso tranquilamente. Mas focado no que a instrução me dá. Se o gestor do incidente for mais antigo que o comandante da cena de ação, o gestor do incidente que toma decisões. Ok? Se ficou ok, dá 5,5. Não vou nem passar para a próxima lâmina. Se ficou ok, dá 5,5. Poderia explicar novamente sobre o prédio? 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 Eu não falei de prédio, não. Prédio? Que hora que eu falei de prédio? Ah, tá. Vamos lá. Vamos lá. Presídio. Os presos lá tomaram o presídio, beleza? Eles estão reivindicando lá comida, estão reivindicando lá visita íntima, botaram fogo no colchão, mas eles não pegaram ninguém de refém, não pegaram nenhum policial penal de refém. Eles só estão lá rebelando lá. Isso é uma intervenção urgente, uma intervenção importante, mas ela não é prioritária, urgentíssima. Por quê? Porque não tem ninguém de refém. Então, se a prova me trouxer uma rebelião, uma rebelião com reféns, é importante, é urgente, é prioritária, é urgentíssima. É prioritária, urgentíssima. É prioritária, urgentíssima. Uma rebelião com reféns. Mas se na rebelião não tem reféns, os caras só viraram o presídio, não tem reféns, aí é uma intervenção urgente, uma intervenção importante para a tomada das ações, ok? Mas ela não é prioritária, não é urgentíssima. Tranquilo? Vamos lá, dá 5,5 aí. Com 5,5 na tela, eu dou continuidade. Se tiver 5,5, né? Se não entendeu, fala aí que eu volto. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Senhoras e senhores, perpetradores de incidentes críticos, quem é? É os caras que provocaram o incidente. Antes de falar de perpetradores, então, local com bombas, qual é a classificação? Está colocando em risco grave a pessoas ou patrimônio? Se esse local com bomba, tá lá a bomba lá, armada a bomba num prédio lá com pessoas. Aí é uma intervenção urgentíssima, prioritária, porque coloca em risco danos graves, pessoas e patrimônio. Beleza? Mas, se após o domínio de cidade estourar o caixa eletrônico, tem restos de bomba ali, mas já estourou. Ah, o caixa já levou os negócios, mas tem resto de bomba ali. Não está colocando em risco as pessoas, patrimônio, e aí é necessária, é intervenção necessária. Não é intervenção prioritária, urgentíssima. Tranquilo? 5,5? Dá 5,5 na tela que eu vou falar de perpetrador. Top, vamos embora. Perpetradores, pessoas que vão provocar um incidente. O primeiro interventor é importante que ele saiba os tipos de perpetradores que existem e a tipologia do incidente, beleza? A instrução vai me trazer
um rol não taxativo, né? Um rol básico de perpetradores. Para nós aqui, para nós na prova, todo mundo já sabe, eu trabalho com ladrão de mentos. O ladrão de mentos, beleza? Na imagem aqui você já tem uma ideia dos tipos de perpetradores. Eu tenho o ladrão, que é um criminoso comum. Ele tem um desígnio, ele tem um norte, ele quer fazer aquilo, ele vai tomar um refém, ele vai colocar uma bomba num caixa eletrônico. Beleza? Criminoso comum. Mentalmente perturbado. Tá ligado a doenças doenças não. Tá ligado à saúde mental. Beleza? Alguma psicopatologia. Seja pelo uso de drogas ou não. Beleza? Terrorista. Quer causar o caos. Só quer botar o terror. Ocasional. É o fudeu. Ele foi cometer um crime, foi flagrado e teve que pegar um refém. E o suicida, aquele camarada já desesperançado, não quer saber mais nada da vida e vai tomar as atitudes dele. Vamos lá. O criminoso comum, palavras-chave, ele planeja suas ações. Para quê? Para obter a vantagem que ele quer lá. O mentalmente perturbado, ou ele não conseguiu lidar com seus problemas, ou apresentou uma psicopatologia. Fato é, ele não está no seu estado de saúde mental normal, né? Ele apresenta ali alterações comportamentais. Ocasional, realizam um crime, são flagrados e tomam pessoas como reféns. Suicida armado, necessidades psicológicas frustradas ou sofrimento psicológico. Senhoras e senhores, vejam que o mentalmente perturbado está ligado à saúde mental, assim, à psicopatologia. A patologia mesmo, é uma doença mental. Eu não gosto de falar isso, mas está ligado a uma doença mental. Beleza? Já o suicídio armado aqui são frustrações psicológicas. Eu comigo mesmo. Desculpa aí os tenentes. Eu sei que nós temos tenentes aí da psicologia aí, desculpa, tá? Mas um erro grosseiro aí, mas é só para entender para provas. O senhor, a senhora me entende aí, a senhora me entende, né? É um sofrimento de eu comigo mesmo, ok? E terrorista? Terrorista é aquele cara que quer tocar o terror. Ele tem lá suas aspirações pseudo-religiosas, ou então aquela visão política intolerante ali, alguma ideologia radical, e vai ali deliberadamente utilizar de ações violentas ali. Só quer causar o caos, o terror. Tranquilo? Para tipo de perpetradores, passamos um por um. É o criminoso comum, o mentalmente perturbado, o terrorista, o ocasional, o eventual e o suicida. Agora a gente fala dos componentes operacionais na gestão do incidente crítico de segurança pública de natureza policial. Eu tenho o primeiro interventor, que é aquele que vai se deparar primeiro com um incidente, ok? Ele vai ali tomar as suas ações iniciais de isolamento, preservação do local. Ele vai ter que conter, isolar, estabilizar, verbalizar e acionar o Copom para que o Copom acione o controlador do incidente. Controlador do incidente, que é o oficial ali, coordenador do turno operacional, né? O CPU ou congênere ali. Ele é responsável pela coordenação e controle tanto dos recursos logísticos quanto dos talentos humanos. É ele quem vai retificar ou ratificar as ações iniciais tomadas pelo primeiro interventor, até a chegada do gestor do incidente. O gestor do incidente, que vai ser o oficial do BOP, por causa da sua visão holística, sistêmica, né? Do incidente crítico ali, ele é responsável pela coordenação e controle das equipes táticas que vão atuar no incidente crítico, fazendo essa coordenação e controle das equipes táticas, das equipes do BOP, que vão atuar ali no incidente crítico. Ele assessora o comandante da cena de ação. Ou seja, o gestor do incidente é uma autoridade técnica. Uma autoridade técnica, tá? Ele vai assessorar o comandante da cena de ação no uso, né, das equipes táticas disponíveis ali,
para a resolução do incidente. O comandante da cena de ação, olha aí, ó, não sou eu que estou falando, está escrito, tá? Oficial comandante da unidade com responsabilidade territorial, conhecida como UEOP, Unidade de Execução Operacional. Comandante do batalhão, beleza? Ou então o oficial de maior posto que se encontre na cena de ação. Olha para você ver que bacana. Olha que bacana isso. Na função de coordenação e controle, responsável ali pela tomada de decisão. E ele é uma autoridade hierárquica, beleza? Só que na hora que fala do gestor do incidente ter ascendência funcional ao. Se o comandante da cena de ação for ascendente funcional ao gestor do incidente, só fala assim: o gestor do incidente que vai tomar as decisões. Não me lembro de falar que ele vai virar o comandante da cena de ação. Olha que legal. Dando continuidade aqui, já falei aqui do primeiro interventor. Ele que vai conter, isolar, estabilizar, verbalizar e acionar. Acionar quem? O Copom, para que o Copom acione o controlador do incidente. Então, quais as ações iniciais do primeiro interventor? É o CIEVA, anote, é o CIEVA, tranquilo? Esse primeiro interventor, houve a eclosão lá do incidente crítico, né? Houve lá, de alguma tipologia, uma tomada de refém, por exemplo. O Galo liga para o 190, o despachador manda uma viatura ao local e daí começam as ações do primeiro interventor, que vai conter a situação, isolar aquele ali, o ponto crítico ali, vai poder verbalizar, ele não negocia, ele verbaliza com o perpetrador ali, ele adota essas medidas iniciais de proteção, essas medidas iniciais de segurança, até a chegada do controlador do incidente. O controlador do incidente, ele vai ratificar, vai retificar as ações tomadas pelo primeiro interventor. Então, ele faz o contato com o primeiro interventor, potencializando ali as ações de segurança, de proteção do local, podendo, inclusive, ali realocar, mudar os recursos de local ali. É o controlador do incidente que aciona a equipe, as equipes especializadas. Tem uma outra parte que fala que o Copom aciona também, tá? Mas o controlador do incidente ali que aciona as equipes especializadas e repassa informações para o time de gerenciamento de crise, ok? Manda fotos tal, para o pessoal já deslocar para o local do incidente crítico já com algumas informações. Ele também prepara os locais para as equipes, ou seja, ele é responsável pela montagem do posto de comando e o posto tático, né? Ou contramedidas, posto tático ou contramedidas. O colega pediu para eu voltar a, a lâmina, né? Do primeiro interventor do CIEVA. Tá aí, ó. Voltei a tela. Se tiver alguma pergunta, joga no chat, eu ligo o microfone e faço a pergunta. Organização da cena de ação, senhoras e senhores. Organização da cena de ação, não confundam. Os componentes da cena de ação, não confunda eles com os perímetros táticos. Os perímetros táticos vão ser delimitações física mesmo ali, de acordo com o risco do incidente crítico e de acordo com a responsabilidade dos componentes operacionais, ok? Os componentes da cena de ação aqui são aqueles envolvidos, os componentes envolvidos diretamente com um incidente crítico. Por exemplo, eu tenho o ponto crítico, que é o local exato, onde está o perpetrador e as vítimas, onde está o suicida, é o local da explosão, beleza? É o ponto exato da ameaça. A ameaça e o que está sendo ameaçado. Ameaça e ameaçado. Ok? Ameaça e ameaçado. O posto tático ou posto de contramedidas. Posto de contramedidas é falado ali quando se tem explosivos, né? Aí chama-se de posto de contramedidas. Mas o posto tático ou de contramedidas, é onde vão ficar as equipes táticas. Somente as equipes táticas, tá? E o posto de comando é onde vai ficar o comandante da cena de ação, o comandante da cena de ação e todo o seu staff.
O que é o staff do comandante da cena de ação? Aquelas pessoas ligadas a ele que vão auxiliar ele na resolução do incidente crítico, vai auxiliar ele, passar informações para ele a respeito da tomada de decisão. Ah, Diogo, mas aqui, ó, e aí o cara começa a elucubrar para a prova, né? Então, você está falando que o gestor do incidente ele vai ficar no posto tático, mas ele auxilia o comandante da cena de ação. Então ele vai ficar no posto de comando também. Não, ele não é staff do comandante da cena de ação. O gestor do incidente ele fica no posto tático. E ele não auxilia, ele assessora. É diferente auxiliar e assessorar. Beleza? Então, uma diferença entre assessorar e auxiliar. Mas o gestor do incidente fica ali no posto tático e no posto de comando, o comandante da cena de ação. Passando aqui, perímetros táticos, delimitações físicas ali que vai definir a competência para a gestão da cena de ação. Primeiramente, eu vou ter três perímetros táticos: imediato, mediato e externo. No perímetro imediato, quem vai ficar lá? O ponto crítico. Quem que está no ponto crítico, senhoras e senhores? É a ameaça e o ameaçado. É o perpetrador e a vítima, é o suicida, é o local da bomba. Este é o ponto crítico. O ponto crítico é um componente da cena de ação. Beleza? Depois eu tenho um negociador. Negociador é um integrante de uma equipe tática. O próprio time tático é, é um grupo dentro da equipe tática, beleza? É os caras que vão fazer a entrada tática lá, por exemplo. Ok? Então, dentro do perímetro tático imediato, eu vou ter o ponto crítico, eu vou ter vou ter os integrantes das equipes táticas que estão trabalhando diretamente com o incidente, ok? Então, perímetro tático imediato, também conhecido como perímetro interno ou zona vermelha, isola o que circunda o ponto crítico, inclusive o ponto crítico. Ok? Perímetro tático mediato, zona amarela, é onde vai ficar o posto tático e o posto de comando. Aquelas equipes táticas que não estão trabalhando diretamente no incidente crítico, vai ficar lá dentro do posto tático, junto com o gestor do incidente. Perímetro tático externo é a parte mais segura do perímetro e nele vai ficar a imprensa, jornalista, corpo de bombeiros, os outros policiais que estão fazendo cordão de isolamento, vai ficar lá advogados, familiares, o SAMU, os carros de resgate, né? Tranquilo? Um adendo aqui na zona amarela, não cai em pegadinha, o sniper fica no posto tático imediato. Exigências para se ter intervenção. Trouxe isso aqui porque deu uma confusãozinha essa semana aí. Alguns alunos perguntando. Cafezinho aí, gente? Vamos lá. Para se atuar, para atuar no incidente crítico, o que é necessário para se dar uma resposta ao incidente crítico? O que é necessário? Que a unidade tenha protocolos, que tenha logística apropriada e que tenha capacitação, treinamento mesmo, beleza? Iniciando aqui pela capacitação, curso. Isso. O colega perguntou: a equipe tática pode ficar em dois perímetros, vai depender da pergunta. Beleza. A equipe tática ela é muito generalista, né? Se vir uma pergunta, se falar da equipe tática, ela está no posto tático imediato, beleza? Porque quem faz parte da equipe tática? Sniper, spotters, o time tático faz parte da equipe tática, o negociador faz parte da equipe tática, os militares envolvidos no esquadrão de bombas, esquadrão antibombas, eles são da equipe tática, beleza? Agora, o time tático, uma parte da equipe tática, um time tático, ele pode estar ali no perímetro tático imediato. O negociador, ele pode estar ali. Se for uma ocorrência com explosivos, o esquadrão antibombas pode estar ali. Beleza?
Vamos lá. Capacitação, senhoras e senhores. Curso. Realizado em todos os níveis ali da instituição ali. Então, tanto o primeiro interventor, o controlador do incidente, o gestor do incidente, o comandante da cena de ação, o negociador, todo mundo pode fazer esse curso. Entretanto, se for da equipe tática, da equipe do BOP, tem que ter o COESP, obviamente, e o curso de negociador, de explosivista, que seja ali, ok? Comaf, que seja ali. Logística apropriada. São os equipamentos, instrumentos, armamentos para dar resposta a um incidente crítico. Tem-se que ter esses equipamentos, armamentos, instrumentos. Ok? No caso ali de bombas explosivas, aí o esquadrão antibomba tem que ter lá o kit cordas, o traje antibomba, os robôs ali para mexer nos detonadores. Tranquilo? Já o primeiro interventor, equipamento normal. Equipamento normal ali de policiamento, cara. É colete balístico, armas, munições para aquela arma, bloco de anotação ali, telefone celular para tirar as fotos mesmo, HT. São os equipamentos, instrumentos, armamentos ali. Ordinário, não tem como fazer. Só que, olha que legal, o controlador do incidente, ele não chega depois para fazer contato com o primeiro interventor, ele pode aproveitar isso e potencializar a segurança. Como? Levando escudo balístico, capacete, fita zebrada, cavalete ali, para ajudar no isolamento, né? Já que ele está indo depois. Ok? Então, essa é a logística apropriada ali para se fazer frente ao incidente crítico. Protocolos operacionais. Lembra que eu falei lá que vai ter que ser criado POPs para isso? Porque tem que se ter uma sequência de ações. O treinamento, ele vai se basear, inclusive, nesse procedimento operacional padrão. Tá vendo quais são as exigências, então, para se atuar no incidente crítico? Eu tenho que ter logística, eu tenho que ter treinamento e tenho que ter protocolos específicos. Beleza? Tranquilo? Vamos passar para tipologia aqui, já caminhando aqui para o encerramento do nosso encontro de hoje, falar sobre a tipologia. Não vou esmiuçar, mas vamos pegar algumas coisas interessantes sobre a tipologia. Eu tenho uma tomada de refém sem vínculo emocional. Sem vínculo emocional. Então, o camarada já tem um desígnio. Beleza? Ele quer pegar o refém somente para ter garantia do seu intento criminoso, ok? O objetivo dele não é ferir o refém, mas tão somente pleitear as suas próprias imposições. Vamos ver as ações adotadas pelo primeiro interventor e pelo controlador do incidente. Sempre, senhoras e senhores, sempre, CIEVA. Conter, isolar, estabilizar, verbalizar e acionar. Acionar quem? O controlador do incidente, ok? O controlador do incidente que vai solicitar a presença do BOP. Fato é nunca se expor desnecessariamente e manter uma distância de segurança ali do ponto crítico. O ponto crítico ali, no caso, como é com tomada de refém sem vínculo emocional, o ponto crítico ali é o perpetrador e a vítima, tomada de refém, ok? A contenção nesse caso, ele não está com a vítima ali para garantir o seu intento criminoso, então ele não tem nenhuma ligação direta com a vítima. Então a minha contenção pode ser visível tranquilamente, ok? Buscando ali passar a mensagem para o perpetrador para ele desistir ali que ele não está no controle. O melhor para ele fazer é se entregar. Nós temos um aparato policial para isso. E caso ele se entregue, não é necessário chamar a equipe especializada. Se ele se entregar de cara ali na verbalização com o primeiro interventor, não é necessário chamar as equipes especializadas, só prende ele e toma as providências. Tranquilo? Já com o refém com vínculo emocional, já é mais difícil, já é mais complicado, porque a intenção dele é prejudicar o refém. O alvo dele é o refém, ok? Então ele já vai agir de maneira mais emotiva ali, motivado pelo ódio. Lembrar que é um potencial de ele matar o refém e suicidar depois, ok? E pode reagir com violência a qualquer sinal de provocação, de assustar. Por isso que a contenção é discreta. Nesse caso, eu tenho que demonstrar para ele que a polícia é uma aliada
e não demonstrar o aparato policial, porque ele pode ser provocado. Isso aí ferrou. Eu não vou conseguir sair daqui. E aí sim que ele dá andamento ao seu intento criminoso contra a vítima, contra o refém. Então, as ações iniciais desse camarada, com vínculo emocional, conter, isolar, estabilizar, verbalizar, o policial sempre, né, se proteger, ele jamais se coloca em risco desnecessário. Controlador do incidente solicita a presença do BOP. Nesse caso aqui, toda verbalização é com paciência, compreensão, utilizando a escutativa, né, o método rapport, aqui justamente para minimizar, estabilizar o ambiente ali, fazendo com que o, o perpetrador ali ele comece a pensar mais racionalmente, ok? Já com suicidas também é complicado, porque ele está ali passando por um sofrimento psicológico ali, a dor dele é insuportável. Às vezes, para tirar essa culpa dele, ele até pede que os policiais o matem ali. Ele não apresenta nenhuma exigência. Ele não apresenta nenhuma exigência ali para sair daquela situação, para ficar em liberdade, né? É realmente ali aquele sentimento de desesperança. Então, não tenho que provocar esse cara, minha contenção tem que ser discreta, a verbalização com paciência ali, acalmando as emoções dele, reconhecer que ele tem medo, né? Que ele tem medo ali, tratando de temas positivos com ele, desenvolvendo a técnica rapport, o método, a técnica rapport, sempre escutando ativamente o perpetrador suicida, né? Lembrando lá que, obviamente, sempre as primeiras providências, as ações iniciais é o CIEVA e jamais se expor, né, a risco desnecessário. Mentalmente perturbado, senhoras e senhores. Lembra lá, está ligado com psicopatologia, né? Então, são aspectos contingenciais, patológicos ou de uso, abuso de drogas ali. Esse cara também ali, ele não pode ser provocado, né? Então, a contenção é discreta ali, verbalizando com ele, calmo, num tom de voz calmo, constante ali, não se aproximando desse perpetrador, utilizando a técnica rapport escutativa. Outra coisa, não permitir a interferência de advogados, jornalistas, de familiares nessa verbalização, né? Quem vai verbalizar com ele é o primeiro interventor ou controlador do incidente ali, ok? Olha aí, ó, quem me perguntou, rebelião com reféns. Rebelião com reféns. Isto aqui é uma classificação urgentíssima, prioritária, porque tem reféns. Geralmente esses caras aí vão fazer por melhoria ali na qualidade de vida na prisão, né? Que seja ali comida, ou a flexibilidade ali no horário de visita ali, o cumprimento de medidas jurídicas que favoreçam eles ali, né? Tranquilo? As ações adotadas no caso de rebelião, aí, senhoras e senhores, não há o que se falar em contenção discreta, não. Eu tenho que mostrar o aparato policial. A minha contenção é visível, ok? Obviamente, a gente vai trabalhar em apoio à Polícia Penal, então tem que ser feito esse contato com o diretor ali do estabelecimento prisional, falando que o BOP está indo para este local, tranquilo? Tem que fazer a montagem do posto de comando e o posto tático, né? Para a chegada das equipes do BOP e jamais se expor desnecessariamente. Quando tiver bomba, primeira coisa ali, identificar o ponto crítico. Ponto crítico é onde ocorreu a explosão. Identificou, sai fora, sai vazado. Mantenha-se afastado, ok? Isolando essa área e comunicando o fato ao controlador do incidente, que vai deslocar até o local e ainda fazer contato com as equipes especializadas. Lembrando que quando eu trato de artefato explosivo, o meu perímetro muda um pouquinho.
o meu perímetro, os meus perímetros mudam um pouquinho. Eu vou ter o perímetro tático imediato, onde vai ter o ponto crítico. Quem vai ficar ali? O, o, o especialista do esquadrão antibombas, beleza? Depois eu tenho o perímetro tático imediato, onde eu vou ter o meu posto de comando e o meu posto de contramedidas. Quando não envolvia a bomba, a gente chamava de posto tático, né? Aqui envolve bombas, é um posto de contramedidas, né? Onde vai ficar ali os equipamentos, os especialistas ali do esquadrão antibombas. E em outro ponto ali do meu perímetro tático imediato, eu vou ter o meu posto de comando, que vai ficar o CCA e seu staff. Tranquilo? E o perímetro tático externo, que vai ficar SAMU, bombeiros, polícia, todo o pessoal não envolvido diretamente com incidente crítico, mas que está ali para colaborar com isso. Providências, então, no local de explosão, preservação do local de crime, isolar imediatamente o local e acionar o esquadrão antibombas, não adentrar nesse local e somente o esquadrão antibombas que vai realizar essa busca, justamente porque eles têm protocolos operacionais específicos, técnicas específicas, equipamentos especiais. Então, o que o primeiro interventor e o controlador do incidente tem que fazer? Isolar o local, estabilizar o incidente, acionar o controlador do incidente, né? O primeiro interventor aciona o controlador do incidente, retira fotos ali para enviar para a equipe do BOP, para ele já ir analisando qual tipo de bomba que é, ok? Coletar as informações e manter o isolamento, não permitindo que pessoas se aproximem não permitindo, né, que a imprensa se aproxime ali e faça filmagens ali daquele local, porque ainda há riscos, ok? Para a gente fechar o nosso encontro hoje, anote. As ações de primeira intervenção são fundamentais, ou seja, o CIEVA, ele é fundamental para quê? Para preservar a vida, integridade física, patrimônio do cidadão e a segurança de todos os envolvidos, ok? O CIEVA é importante para se preservar vidas, garantir a integridade física dos cidadãos, o patrimônio desses cidadãos e a segurança dos envolvidos. Tranquilo? Senhoras e senhores, não é admitido improviso nas ações que envolvem incidente crítico. Não é permitido improviso, beleza? Tudo tem que ter ali a sua resposta técnica. A tipologia que nós vimos de incidentes críticos aqui, elas podem variar. Ali não é um rol taxativo, né? Com vínculo emocional, sem vínculo emocional, explosivo, bombas, mentalmente perturbado, suicidas podem variar. E essas variações ali, ó, por mais que ela aconteça e tenha uma resposta, as respostas dadas nessas variações podem ser realizadas, entretanto, ela não pode bater de frente com os dois princípios, com os dois princípios do incidente crítico de natureza, de segurança pública de natureza policial. Quais são os dois princípios? Segurança e legalidade. Os dois princípios: segurança de todos os envolvidos e a legalidade das ações policiais. Tranquilo? Até aqui nos ajudou o senhor. Vamos praticar agora? Só um pouquinho, perguntinhas tranquilinhas. Vai começar o Show do Milhão. Respondam comigo aí no chat aí, ó. O CIEVA orienta as primeiras ações do primeiro interventor. Verdadeiro ou falso? Melzinho, né? Selo CPM, cai pra mim, né? Muito bom, muito bom. 2. O primeiro interventor deve negociar com o perpetrador caso perceba a abertura para a rendição. Tranquilo, né? Questão que não pode errar, gente. Não pode. Beleza? O primeiro interventor, ele verbaliza, ele não negocia, ele não pode negociar. 3. O controlador do incidente é o responsável por confirmar a tipologia do incidente crítico e repassá-la ao Copom. Vamos lá, verdadeiro ou falso? O controlador do incidente é o responsável por confirmar a tipologia do incidente crítico e repassá-la ao Copom. Oh, que boa. Senhoras e senhores, verdadeiro.
Verdadeiro. Ele não vai ratificar ou retificar as ações adotadas pelo primeiro interventor? O primeiro interventor, ele tem que ter noção dos tipos de perpetradores e da tipologia dos incidentes críticos. Mas quem vai repassar a tipologia é o controlador do incidente, é o CPU. Beleza? Anotou isso aí? Anotou? Bora. A zona vermelha, perímetro tático imediato, é onde se concentram as equipes táticas e o gestor do incidente. A zona vermelha, perímetro tático imediato, é onde se concentram as equipes táticas e o gestor do incidente. Falso, muito bom, muito bom. Falso. Vai ter acesso exclusivo aos especialistas que estão trabalhando diretamente na resolução do incidente crítico, ok? O suicida armado frequentemente não apresenta exigências e pode solicitar que a polícia o mate. O suicida armado frequentemente não apresenta exigências e pode solicitar que a polícia o mate. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Eu achei que vocês iam cair nessa, mas boa, excelente. Vamos lá. 6. 6. O comandante da cena de ação é o oficial do BOP por sua expertise tática. Comandante da cena de ação, não. Ele é o comandante da unidade de responsabilidade territorial, né? Ok? Oficial de maior posto presente no local. Muito bom. O gestor do incidente é o oficial da unidade especializada responsável pelo planejamento técnico da intervenção. Muito bom. Muito bom. Ele vai assessorar o comandante da cena de ação, né? No uso das alternativas táticas. 8. Caso ajudem na resolução do incidente, o primeiro interventor pode permitir que familiares auxiliem na verbalização com o perpetrador, caso perceba que isso possa ajudar. Boa, boa. Não há intermediários, não há interferência na verbalização. Ok? A verbalização ali é justamente para acalmar o perpetrador ali. Em situações com explosivos, o primeiro interventor deve manter distância, não tocar no objeto e acionar o BOP. Boa. Senhoras e senhores, não falei nada, só risquei na sua tela. Vê se vocês concordam. Não falei nada. Ele tem que acionar o controlador do incidente. Ele tem que acionar o controlador do incidente. Olha que doideira. Bacana, né? Falso. O primeiro interventor, ele aciona o Copom, que vai acionar o controlador do incidente, né? No caso de bomba, lá fala que ele aciona o controlador do incidente, na parte de bombas. Bom, né? 10. Fato é, ele nunca aciona o BOP. Quem vai acionar o BOP é o Copom ou o controlador do incidente. 10. A tomada de refém com vínculo emocional é menos perigosa do que aquela sem vínculo, pois há uma relação pessoal entre as partes. A tomada de refém com vínculo emocional é menos perigosa do que aquela sem vínculo. Falso. Boa. O grau de periculosidade está ali justamente por ter vínculo emocional, né? E nesse vínculo emocional ele pode ser emocionalmente instável aí. Tranquilo? 11. Um incidente inicialmente tipificado como tomada de refém com motivação criminosa a partir de nova avaliação das informações pode ser redefinido para refém vítima em decorrência da natureza passional do incidente crítico. O controlador do incidente poderá fazer essa redefinição. Ou seja, tem ali uma tomada de refém, ele pode ser redefinido como refém vítima. O controlador do incidente pode redefinir essa tipologia? Ele deve. É função dele, inclusive, ratificar ou retificar as informações passadas pelo primeiro interventor. Verdadeiro, muito bom. 12. A atuação do primeiro interventor é padronizada e não depende do tipo de perpetrador.
Independente do tipo de perpetrador, as ações dele vai ser sempre as mesmas. Olha que doideira. Falso, né, gente? Está escrito lá no início, lá. As ações vão dele vai variar conforme a tipologia do perpetrador. Por mais que eles tenham lá as ações iniciais de controlar, isolar, verbalizar e controlar. De conter, isolar, estabilizar, verbalizar e acionar, vai depender da tipologia. Essa contenção, ela vai ser discreta ou não? Viu? Então, falso. Vai depender da tipologia do perpetrador mesmo, do tipo de perpetrador. 13. O ponto crítico é o local onde está concentrada a maior ameaça, como refém, suicida ou explosivo. O ponto crítico é o local onde está concentrada a maior ameaça. Verdadeiro ou falso? Isso, isso não é perímetro tático interno, não? Só trouxe ela para fixar, ok? Sim, é a definição exata de ponto crítico. Local onde está concentrada a maior ameaça. O refém, o perpetrador, ok? 14. Rebeliões com refém são tratadas como incidentes críticos urgentíssimos, exigindo acionamento imediato do BOP. Boa! Lembrou, né, Wilson? Boa, boa. Não está falando quem vai acionar, só está falando que é acionamento imediato do BOP. E a nossa última aqui, a verbalização do primeiro interventor deve conter ofertas de troca ou concessões simbólicas para ganhar tempo até a chegada do BOP. Ou seja, o primeiro interventor pode negociar trocas ali. Muito bom, senhoras e senhores. Muito bom, senhoras e senhores.